Então, nessa noite, eu quero passar para você, na verdade, relembrar. Hoje usam muito a expressão ferramenta. Eu gosto dessa expressão, até porque eu acho que ninguém compra uma ferramenta de uso único. Geralmente as ferramentas, elas têm múltiplo uso e por tempo talvez indeterminado. E a proposta que eu tenho para você nessa noite, nesse texto sagrado, é de fato de uma ferramenta para que você a utilize, para que você pratique, coloque mesmo em funcionamento essa ferramenta que é extraordinária, porque para mim esse texto, ele é o texto que fala da qualidade de vida de um crente, do que o crente pode ter e não tem. Para mim esse texto, ele é simplesmente extraordinário. E eu quero nessa noite conversar com você sobre esse texto e dizer em nome de Jesus, coloque em prática. Eu tenho ouvido falar de muitas técnicas que quando eu estava vendo uma pessoa falando a melhor maneira de se aprender, diz que quando as crianças chegam da escola, elas deveriam pegar as matérias que viram assim que saíram da escola e depois pode liberá-las. Que o ideal era não dar um intervalo muito longo, né, para que elas rememorizassem. Quem está aprendendo idiomas também diz isso, que quando você fica muito tempo distante da última aula que você teve, a tendência é esquecer tudo. E que você precisa estar em contato constante com aquilo que você está aprendendo para que afixe em você, para que você comece a dominar. Então, é uma ignorância de nossa parte imaginar que tudo que ouvimos aqui domingo vai naturalmente funcionar para nós se nós não consultarmos, praticarmos, não formos de novo. Graças a Deus as pregações ficam aí no YouTube da igreja. Você pode seguir lá, IBNC TV, que é a Igreja Batista Nova Canaã TV. Você pode ouvir de novo, ouvir a palavra, né? Eu tive o privilégio de estar lá no Rio de Janeiro e ouvindo meu filho ministrando aqui. Inclusive vocês viram o que eu não vi. Foi a primeira vez que ele pregou em Canaã. E eu não estava aqui. Olha, coisa difícil. Hoje me cumprimentaram assim, bom dia, visitante. Falei, salta, né? Então, visite, ouça, veja de novo. E o que eu vou te falar não é tão surpreendente não, talvez só vai lembrar você. Porque esse texto, para mim, ele é um texto bombástico. Ele mexe demais comigo, ele é extraordinário. E muitas coisas que eu vou falar nessa noite, querido, não pense para você que é coisa de coach, não. Porque eu fiz um coach, eu tenho formação em coach, mas eu não estudei coach para pregar. Eu já era pregador. Eu fiz o curso de coach para ter técnicas melhores para atender minhas ovelhas no gabinete. Como atender melhor, como levá-la a uma solução dos seus problemas e tudo e tal. E todo curso de coach que presta tem por base a Bíblia Sagrada. E usam técnicas que a gente simplesmente despreza. E quando você vai ver, muitas dessas técnicas estão sendo motivadas na Bíblia, chamadas a existir, e muita gente não as pratica. Mas vamos lá. Eu quero falar de pensamentos intencionais. Romanos capítulo 12. Diga comigo, pensamentos intencionais. Diga, pensamentos com propósito. Diga, pensamentos com endereço certo. Pensamentos criados com um propósito. Pensamentos alimentados com um propósito. Amém? Então vamos lá. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Onde é que está o racional? Alô? Hã? Diga, na minha mente, meus pensamentos, na minha razão.
Paulo está chamando a existência um comportamento intelectual dentro de um culto, no sentido de usar as faculdades mentais e começar a pensar, a crer, a ouvir e a imaginar e botar o nosso cérebro para funcionar. O que eu te entrego aqui, querido, ele não pode ser engolido e digerido sem qualquer avaliação. Você precisa avaliar. Eu estou pedindo para você pegar a Bíblia, e a Bíblia está aí na sua mão, e você precisa ver se o que eu estou falando é verdade. Você precisa acompanhar o que eu estou falando, não apenas com as tuas emoções, mas com o teu racional, porque em nome de Jesus o Espírito Santo quer mudar sua mente. Então vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, antes de continuar a ler os outros textos, deixa eu te dizer que informações extraordinárias tem no versículo 2. Diga comigo, Deus tem uma vontade. Para mim. Tá fraco, hein, irmão? Vamos lá. Deus tem uma vontade. Para mim. Eu já aprendi nesse texto que Deus tem uma vontade. Agora, que tipo de vontade é essa? Diga comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uau! Uau, uau, uau. De manhã o povo estava mais crente. Acho que eu vou começar a pregar só de manhã agora. Diga comigo, a vontade de Deus para mim é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia! Glória a Deus, deu uma melhorada. Olha lá. Vamos entrar na dança comigo aí, em nome de Jesus. Agora, apóstolo, beleza, eu entendi que a vontade de Deus é boa, eu entendi que a vontade de Deus é perfeita e agradável, eu entendi que Deus tem essa vontade na minha direção, mas como eu acesso o bom, o perfeito e o agradável? Qual é a chave que abre essa porta? Qual é a chave que faz chegar a mim o bom, o perfeito e o agradável? Como eu posso acessar essa disposição de Deus de me dar o que é bom, de me dar o que é perfeito, de me entregar o que é agradável? Como eu acesso isso? E aí o próprio Paulo fala, através da sua maneira de pensar. E aí ele dá uma ordem que vai de encontro ao clichê do mundo. Todo mundo diz assim, não, é Deus que vai fazer isso, é Deus que vai fazer aquilo. Escuta, a ordem aqui é transforme-se. É como se Deus colocasse uma mesa, colocasse os alimentos e dissesse para você, coma. E você fica sentado esperando dizer assim, Deus, me serve e põe na minha boca. E Deus disse, não, isso eu não vou fazer. A mesa está posta, a comida está na mesa. Vai lá e se sirva. Transforme-se pelo que já está acontecendo dentro de você. Porque em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então escuta, preste bem atenção. Paulo está dizendo o seguinte, 1 Coríntios, vou ler para você. Se você já morreu e ressuscitou com Cristo, você já tem a mente de Cristo. Então, o que Paulo em Romanos está dizendo é o seguinte, com a maneira velha de pensar, você não vai acessar o que Deus tem para você. Então, é possível que muitas pessoas tenham se convertido, porém mantêm uma maneira de pensar velho ou velha. E essa maneira de pensar nessa nova vida com Cristo não acessa as coisas que Deus tem. Então vem a ordem, transforme-se, pega o que chegou de novo e pensa a partir disso. Abra mão da maneira mundana de pensar, porque essa maneira mundana de pensar não acessa a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus.
Então é bem possível que muitos estejam na igreja, convertidos com uma mente velha. Deixa eu ler mais 2 textos para você. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto, olha só, que coisa linda a Bíblia diz. O Senhor está dizendo o que faz, e agora vai dizer por que ele faz o que faz. Esquadrinhar, né? Pegar as dimensões, provar, ver se é bom ou se é ruim. E isto para dar a cada um, diga, não é coletivo. Diga, não é coletivo. Diga, cada um sou eu. Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos esmiuçar esse texto. Deus está dizendo o seguinte: estou dentro da tua mente. Estou vendo o que tem na tua mente. Estou medindo a tua mente para te entregar o fruto do que você está pensando. E aí vem uma verdade que hoje todos os coaches falam. Vou entregar os frutos das tuas ações. Sabe o que é comprovado hoje? Informação gera pensamento. Diga, informação gera pensamento. Tudo aquilo que você vê em jornal, televisão, mídia, internet, todas aquelas informações geram um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Pensou, sentiu. Todo sentimento gera uma ação. Então Deus está dizendo aqui: os teus pensamentos receberão os frutos do que você faz. Alô? Eu sempre dou esse exemplo. Eu não tenho medo e vergonha de ser repetitivo, porque eu preciso que você entenda mais do que você diga: ele prega muito bem. Eu não tenho essa dívida. A minha dívida é que você saia daqui sabendo o que você ouviu. Está lá. Você, uma mãe ou um pai, não importa, está no parque com seu filho, o filhinho está lá brincando. Beleza, tranquilo. Daqui a pouco vem um pitbull raivoso. Estou usando pitbull porque, infelizmente, essa semana, a ovelha de um pastor amigo meu foi morta pelo próprio pitbull. O próprio cachorro mordeu o pescoço dela e ela morreu, cortou a jugular dela. Enfim. Está lá você vendo seu filho brincando e vem a informação, lá vem um cachorro na direção do seu filho. Você viu? Chegou a informação. Você pensou: esse cachorro vai atacar meu filho. Gera um sentimento paterno, materno na hora. Eu tenho que proteger. Eu tenho que fazer alguma coisa. E você, sem pensar no perigo de ser a próxima vítima, de ser quem vai morrer, você vai lá e enfrenta aquela situação para proteger teu filho. Sim ou não? Diga, a informação me trouxe um pensamento, que me gerou um sentimento e que me gerou uma ação. Então diga, eu estou fazendo hoje exatamente o que eu carrego na minha mente. Se eu quero mudança, aonde eu mudo? Porque a gente não começa mudando pelas atitudes, a gente começa mudando pela mente. Porque aqueles que mudam só pela atitude estão se controlando, enganando, mas no primeiro momento que ele tem para se revelar, ele continua o mesmo, porque não houve mudança na mente. Houve um esconderijo de comportamento. E por isso muitas pessoas reagem. Porque na verdade ela é aquilo, mas está fingindo. E a hora que você enfrentar ela, apareceu o monstro. Porque a mente não mudou. Ele só está escondendo comportamentos. O que muda a gente é do que carregamos na mente. E isso é uma obrigação minha, é uma obrigação sua. Porque a ordem é essa: transforme-se através do Espírito de Deus que já mora em você. E você vai receber o que você carrega na mente. Então, meu irmão, Jesus.
Por isso que tem muita gente aí, né, vem assim, penso, eu tenho, é só pensar, 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 e todo mundo começa a esnobar alguns ensinamentos de coach, de treinamento e tudo e tal, mas no fundo, não entendem que existe um princípio bíblico que fala exatamente sobre isso. O que você carrega na sua mente vai gerar seus frutos, e esses frutos serão o seu alimento. Então, se a sua mente é tóxica, tua vida será intoxicada. Deus está dizendo, eu estou vendo o que está na tua mente. Eu estou esquadrinhando, analisando, e eu vou te dar aquilo que as tuas reações e ações estão fazendo. Outro texto, também, 1 Coríntios 2,16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga comigo, o texto não diz terei. O texto diz tenho. Existem pessoas que têm coisas que não usam? Sim ou não? Bem-vindo, igreja. Porque nós dizemos a nosso respeito mesmo, minha mente não é boa, minha mente, misericórdia, não sei o quê. Querido, está na hora de chamarmos à existência o que está dito a nosso respeito. Canaã, você tem a mente de Cristo, então use essa mente para viver, use essa maneira de pensar, e é pensar consigo mesmo, o que Jesus faria neste lugar, como seria a mente dele nesse momento, o que a mente de Jesus pensaria acerca dessa circunstância. Diga, eu já tenho, está comigo, eu só preciso usar, chamar a existência. Oh meu Deus, faz a mente de Cristo dominar a minha, faz a mente de Cristo possuir, engolir, tomar conta disso tudo. Então, esse texto do apóstolo Paulo, ele fala que Deus tem uma qualidade de vida para nós, que Deus tem uma vida boa para nós. Tem gente que tem medo de falar isso. Meu Deus, que a gente tem que ser perseguido, que a gente é perseguido desde o dia que se converteu. As pessoas não assimilam muito porque o nosso padrão de posicionamento é contra esse mundo. Então, naturalmente, o convertido tem um monte de gente estranha e tudo, mas Deus está falando da vida que Ele tem para mim. Ele não está falando do que o mundo está disposto a me entregar, a matar, perseguir, questionar, zombar. É uma onda de denuncismo espalhado pela internet. Hoje não pode ter ninguém que apareceu que as pessoas vão atrás e terminam encontrando um podre de alguém. Isso é natural, querido. Você na sala de aula, você é o único crente, você é visto. E se a tua nota for inferior à da maioria, você é o crentinho que não estuda. As pessoas não querem nem saber que tipo de família você tem, que formação você teve. Ele vai no nome que você carrega, no trânsito. Olha lá o pastor gritando com a pessoa. Ele não é um motorista comum, ele é o pastor que está gritando com alguém. Então nós já carregamos essa perseguição natural, e não é síndrome de perseguido, é bíblico. Nesse mundo tereis aflições por causa do meu nome. Quem verdadeiramente está vivendo a vida cristã tem perseguição, isso é natural. Mas eu estou falando da minha relação com Deus. Eu não espero vida boa do mundo. Eu não espero uma vida agradável do mundo, eu não espero uma vida perfeita do mundo, eu espero uma vida boa de Deus para a minha vida, eu espero uma vida agradável de Deus para a minha vida, eu espero uma vida perfeita de Deus para a minha vida, e Ele tem isso para nós. Então, eu sei que é consenso, acho que todo mundo aqui concorda que pensamentos têm poder. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus criou tudo de acordo como Ele imaginou, e Ele foi verificar a criação e viu que tudo era bom. Primeiro Deus construiu no seu entendimento como seriam as coisas, cada detalhe. E é impressionante, esses dias eu assistindo um cientista cristão, ele falando assim, Deus cansou dos evolucionistas. Eu achei mal barato isso.
Porque até hoje, em muitas escolas, tem lá o desenho, né? Do macaquinho, o guariba lá, né? O chimpanzé, não sei o que, até apareceu o homem. E depois da decodificação do genoma humano, que foi feito por um cientista que se converteu enquanto estudava isso, descobriu-se que o macaco é, geneticamente, um dos bichos mais distantes da genética humana. A cobra parece mais com o homem do que o macaco. E eu não entendo, assim como muita gente acredita em ovo de Páscoa e ovo de coelho de chocolate, eu não consigo entender que bagunça planetária é essa que alguns macacos conseguiram virar gente e outros não. E o mundo está tão esquisito que tem um monte de gente virando macaco. Tu já viu, né, irmão? Estão andando de coleira, querendo ser bicho, latindo na rua. Eu falei, oh meu Deus, né? O que é que Darwin fez com o planeta? Não é verdade, irmão? Sim ou não? Então preste muita atenção em nome de Jesus. Nossos pensamentos têm poder. E essas informações que chegam a nós, elas geram na gente a maneira da gente pensar. Então, desculpe, me perdoa, desculpa, eu vou falar claro. Irmão, eu estou longe de ficar velho, mas como eu estou doido para ficar velho? Olhar na cara da Dedê e dizer assim... E a Dedê dizendo, tadinho, meu pastor está tão velho. Para eu falar mesmo na tua cara. E todo mundo diz assim, ô Jesus, perdoa ele, está tão velhinho, não sabe o que fala. Então, preste muita atenção. Eu, particularmente, eu. Ivan, tu é torcedor do Flamengo, né? Fica em pé aí, por favor. Canta para mim o hino do Fluminense. Não sabe? Vai, varão. Serginho, tu é fluminense, né? Fica em pé aí, varão. Por favor. Canta para mim o hino do Vasco. Acabou o time também, né, mano? Oh, brincadeira. É tão fiel ao Flamengo que não sabe cantar o hino do Fluminense. É tão fiel ao Fluminense que não sabe cantar o hino do Vasco. Mas tem um monte de crente aqui que canta a música da Lady Gaga, que canta a música de não sei quem, canta a música não sei quem. Eu queria saber a quem você é fiel. Desculpa. Eu assumo a culpa, tá? Eu sou arcaico. Ver um Instagram de um crente com música não cristã, desculpa, perdão. Ivan, vá aprender o hino do Fluminense, por favor. Não aprende, irmão, não adianta, não aprende, porque tem como convicção. Mas quer ver uma coisa que eu acho ridículo e que crentes fazem? Você vai na festa de um crente, daqui a pouco ele libera geral, a dança, a música e a bebida. Aí você fala, que isso, irmão? Eu falo, não, pastor, é porque eu tenho amigos não crentes para honrá-los. Então, eu falo, mas a festa não é tua? Todo mundo sabe que você é crente? Por que você está botando a música para honrar eles? Quando você vai na festa deles, ele para uma hora e diz, agora só música gospel, recolhe a cerveja? Eles são mais fiéis ao que creem do que você que diz que é crente. Por que eu estou falando isso, querido? Porque as informações geram na gente pensamentos. E se você vai botando essas podridões dentro de você, não adianta, você vai viver uma angústia de estar no lugar certo com a mente errada. Vamos para a prática. Moisés então pega o povo de Israel e leva até a fronteira de Cades Barneia, a fronteira da terra de Canaã. E chegando lá, o povo vai visitar a terra. Os espias passam 40 dias lá e voltam trazendo um fruto, um cacho de uva, que 2 homens foram necessários carregar esse cacho de uva. 2 homens. Beleza. E aí chegaram e disseram, realmente é como Deus falou, realmente tem lá, a terra é boa, a casa é boa, tudo é bom. Só que eles começaram a falar assim, só que é o seguinte, a terra lá traga as pessoas. A terra lá tem os enaquins, os gigantes, os caras são grandes demais. E a gente olha para eles e os vê como gigantes, e eles olham para nós e nos vê como gafanhotos. E a gente se sente como gafanhoto diante deles. Aí chega Josué e Caleb, mano, cala a boca, cara, que conversa é essa? Deus nos deu vitória até agora.
E esses gigantes vão virar pão, nós vamos comer ele como se comem pães. Não, isso não é possível, e tarará, nossas mulheres serão mortas, nossos filhos serão mortos, e começou a criar um abacaxi no meio da congregação, no meio do povo de Deus, e Caleb diz, cala a boca, se formos fiéis a Deus, Deus nos dará essa vitória. Aí pegaram em pedra para atacar em Caleb. Eles estavam, queridos, com o fruto da terra, com a história da terra, com tudo, e Deus nunca tinha enganado. Lá vai ter Amorreu, vai ter Jebuseu, vai ter os Anaquins, vai ter tudo. Deus não tinha escondido nada. Quando pegaram em pedra para atacar em Josué e Caleb, a glória de Deus veio e protegeu Josué e Caleb. E Deus chegou e disse, eu quero conversar com essa congregação. Tirei de vocês do Egito para levar para a terra da promessa. Mas o povo disse, olha o que é que os espias, os 10 disseram, aquilo ali é tão bom que não é para nós. Aquela terra não é para nós. Ou seja, era um povo liberto com a mente escrava. E Deus então vai e chama eles e diz o seguinte, sabe as mulheres que você disse que iam morrer, seus filhos que iam morrer? Pois é, eles vão entrar na promessa. Vocês não. Eu não vou botar na promessa uma mente dessa. Vocês todos vão morrer. É impossível entrar no novo de Deus com uma mente velha. E querido, e quem tem que fazer exercício é você que tem que fazer esse exercício. O Espírito de Deus já está dentro de você e ele já denuncia isso. Você sabe o que você deixa subir. O que atinge você pelas as janelas da alma, ouvido, audição, visão, paladar, olfato, tato. Você sabe, você é a única pessoa que sabe o que está alimentando a tua alma e o que está gerando os pensamentos que você tem. E isso poderá te deixar longe do bom, agradável e perfeito. E vai te deixar. Não dá para você ficar aqui, vem domingo, limpa a mente, ora e tudo, e passa uma semana se sujando de novo. Não funciona, não vai dar certo. Tem algo de Deus para ser acessado, mas Deus requer da gente uma maneira de pensar. Ontem eu estava no lançamento do livro do apóstolo Ezequias, aí me chega um senhor, um empresário, diz que um dos mais fortes de Ceilândia lá e tudo, escritor, poeta e tudo, e ele veio para mim, pastor, eu passei 15, 12 dias, sei lá, na UTI, e escrevi esse livro na UTI. Foi bom demais. Posso ir para outra UTI? Falei, que isso, velho? Será que o senhor não entendeu que o senhor no hospital, o senhor tirou um tempo só para você, suas coisas continuaram existindo, suas empresas e tudo e tal? Você está me dizendo que para escrever algo de novo como esse, você tem que ir para a UTI? Não acredito. Falei, não. Ele falou, não, mãe, porque, olha, vem outro, escuta isso, hein? Esse é outro jargão de todo mundo. Mas Deus sabe o dia da minha partida. Eu falei, sabe? Só que você adianta. Não, eu falei, adianta? Em Eclesiastes, Deus diz que tem todos os dias nas mãos dele, mas que nós antecipamos. Em Êxodo 23, o Senhor diz que nos levaria a viver todos os planos dele. Querido, Deus tem um plano para eu envelhecer até antes dele vir. Sim ou não? Isso me dá o direito de entrar na pista aí sem olhar se vem carro? Deus disse, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês. Diga comigo, é a vontade de Deus. Mas eu tenho liberdade para não viver a vontade dele. Diga, Deus tem um plano de existência para mim nessa terra. Só que eu posso encurtar. Mas também posso prolongar. Honra o teu pai e a tua mãe. Para o quê? Para que se prolonguem. Uau! Deus ressuscitou Lázaro? Deus ressuscitou o filho da viúva
em Naim, Deus tem um prolongar, Deus tem um esticar na nossa história. E não vem com essa historinha, o dia que chegar a minha vez, chegou o dia que... Ok, isso é um jargão, mas a bem da verdade é que se você não cuidar do seu sono, da sua alimentação, do seu exercício, de tudo, meu irmão, o plano de Deus na sua vida está sendo sabotado por você. Aí tem um plano de Deus, você vai ser pregador das multidões, e você não vai estudar nada, não vai se preparar para isso. Como assim? Você está atrasando. A Bíblia diz que Deus tinha um plano de deixar Israel cativo por 400 anos, e ficou 430, porque Moisés fez besteira e fugiu. E até Moisés voltar para o centro do propósito de Deus, Israel ainda ficou mais 30 anos. Então a nossa mentalidade pode estar atrasando, adiando aquilo que Deus tem para mim e para você. Só porque não selecionamos o que trazemos à nossa mente, e por isso não selecionamos o que desce ao coração, e por isso temos comportamentos absurdos. Então, para não me prolongar muito, que hoje de manhã quando eu fui ver, já estava dando quase de tarde, então vamos lá, vamos pular, vamos direto. Não pense de acordo com o que você tem, pense de acordo com o que você quer. Alô? Repita comigo, eu não vou pensar de acordo com o que eu tenho, vou pensar de acordo com o que eu quero. Vou te dar um exemplo. Foi no médico, tem lá um diagnóstico. Isso é o que você tem. Sei lá, vou nem falar. Tem lá uma doença, beleza? Diga, isso é o que eu tenho. Quem está doente quer o quê? Saúde, quer ser curado. Você vai pensar em qual? É lógico, mas não é o que fazemos. Carregamos diagnósticos, queremos justificar isso, queremos justificar aquilo, e somos mais crentes na doença que nos foi detectada do que crentes no poder do que Deus pode fazer de cura. Cura. Esses dias eu ouvi o testemunho de um guerreiro falando, apóstolo, eu tinha um grau muito grande, eu me incomodo com óculos, meu óculos é só para perto, ele me atrapalha demais. Então eu falo, Deus, eu preciso ter uma visão restaurada, eu não aguento usar óculos. Enfim, eu quebro os óculos, eu sou muito, enfim. E aí ele disse que usava um grau muito profundo, até que um dia ele sentiu o mover de Deus na vida dele e não usou mais óculos. Aí foi fazer um exame de rotina e o médico falou assim, quando foi que você fez essa cirurgia? Ele falou, eu nunca fiz cirurgia. Ele falou, pois tem 2 cicatrizes, uma em cada olho, de uma cirurgia. Ele falou, então foi Deus que fez, doutor, porque eu nunca fiz uma cirurgia. Agora, eu não vou ficar falando aqui o tempo todo da minha miopia, que eu enxergo mal isso, eu vou falar, Deus, eu quero voltar a enxergar bem. Senhor, eu quero enxergar bem, eu quero olhar, eu quero, Senhor Deus, e quando eu falo do que eu quero, eu saio do espaço do sofrimento do que tenho. Você tem uma família em conflito? Fala de uma família em paz. Declara, alimenta tua mente com uma família em paz, alimenta tua casa com uma família abençoada, saudável, harmoniosa. Tem um salário pequeno, começa a conversar com Deus sobre o salário que você sonha. Pergunta e diz, Senhor, o meu sonho é tanto, o meu sonho é isso. Então, em nome de Jesus, comece a pensar o que você quer e não o que você tem. Em Colossenses 3, de 1 a 2, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi aqui? Aleluia, quem morreu e ressuscitou com Cristo. O batismo, ele é uma expressão disso, morri para o mundo e ressuscitei para Jesus, amém? Quem tem Jesus aqui? Aleluia. Então Paulo está perguntando para você, se você já se converteu,
já morreu e ressuscitou com Cristo. Busque as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Vamos buscar algumas coisas no céu. Senhor, me dá uma dívida grande, Pai. Tem dívida lá? Tem dívida aqui? Então, Senhor, me dá graça de sair dessas dívidas. Senhor, eu creio, ó Pai, que em nome de Jesus não vou dever nada a ninguém. Eu creio, Senhor Deus, que terei uma vida equilibrada e tudo. Me mostra onde eu estou errando para não errar de novo. Querido, não tem doença no céu, mas tem na terra. E o texto nos manda pensar. E é aí que vem o gostoso da coisa, que o pensamento não nos domina, somos nós quem dominamos nossos pensamentos. Amém? Deixa eu te contar um testemunho. Todo mundo já ouviu quando eu estava dentro de um avião indo para a França? Sim? Então aguenta que você vai ouvir de novo. Quem não ouviu? Obrigado, irmão. Ufa. Tem 3 aqui, os outros 300, presta atenção. Tinha caído o avião da Air France no mar e morreram todo mundo. Saiu isso em todos os jornais. Foi uma comoção mundial tremenda. E aqueles filmes da asa flutuando, né? Horrível. 3 dias depois eu estava nessa rota, pegando São Paulo, Paris. Irmão, oh meu Deus. Eu não tenho medo de avião, não tenho medo dessas coisas. Mas nesse dia, gente, eu olhava pela janela de fora e de noite, irmão, voo para internacional tudo de madrugada. As asas do avião parecem fazer assim, ó. E as aeromoças, os comissários de bordo correndo com os carrinhos, amarrando os carrinhos, se sentando. E eu disse, vou morrer. Agora já era. Jesus amado, você vê aquele burburinho, aquele desespero e tudo, e o coração se desloca, pelo menos o meu saiu daqui e começou a vir para cá, assim, e era uma sensação horrível, e você fica assim, cara, não adianta, não tem paraquedas para 10 mil metros de altitude, você morre, não adianta, e enfim, nada resolve, querido, e aquela situação, aquele clima, aquele negócio terrível. Eu ouvi uma voz dentro de mim, dizendo, eu não vou acabar a sua vida dentro de um avião. Eu tenho promessas para a sua vida. E elas não se cumpriram ainda. Gente, na hora, me veio uma paz tão grande, tão tremenda. Eu não sou de dormir em avião, eu apaguei e dormi. E o bicho continuava batendo. Eu então tive a opção de continuar temendo o que estava vendo e crer no que Deus estava me propondo. Crer que mesmo em meio ao caos, Deus me daria a vitória. Você entende? O que eu tenho é turbulência. Essa é a verdade. O que eu quero é calmaria. Então eu posso dominar meus pensamentos. Eu tirei as informações naturais do avião que caiu, a mesma rota, o mesmo tudo, e comecei a dizer, glória a Deus, Pai, que o Senhor tem planos para a minha vida. Eu uma vez tive também uma outra história que todo mundo já ouviu, que vai ouvir de novo. Mas essa é um pouco mais antiga, você que está há pouco tempo não vai, enfim. Eu fui visitar uma vez a Daíle e Lúcia, eu tinha uma caminhonete, uma Amarok branca, isso tem mais de 10 anos com certeza, e a Paulinha vai fazer 20? Tem uns 10 anos. Tem mais, bem mais. Sei lá, 2013 eu acho que era aquela Amarok. Enfim. E quando eu estou saindo da casa do Adaíle, já era meia-noite e pouco, eu passei em cima de um vergalhão e ele entrou no pneu e furou. Aí eu digo, amor, vou descer direto para o Gama para consertar logo esse pneu. Dulce, Paulinha e eu. Paulinha, 10 aninhos, talvez menos um pouco. E eu estou andando em tudo que é lugar e não acho uma borracharia aqui.
E comecei a praguejar a cidade. Falei, mas não é possível, o Gama não tem uma borracharia aberta meia-noite e tanto, porque eu estava pensando, parar, trocar pneu de caminhonete, irmão, é ruim demais. E eu digo, meu Deus, e vambora e tal, e eu já estava ficando bravo, ia numa borracharia, ia no outro, parava no posto de gasolina, enchia o pneu, e ia para um lado, ia para o outro, e tudo e tal, e nada, e esbravejando, e achando ruim. E Paulinha no banco de trás disse assim, pai, foi que é, menina? Vai dar tudo certo. Falei, que vergonha, velho. O cara é pastor, mano. Tá num chilique desse, por causa de uma borracharia. E aí eu lembrei que eu tinha uma discípula no banco de trás que me arrochou, né? Aí eu tive que me vestir de crente, né, irmão? Amém, filha? Vai mesmo. Que vergonha, irmão. Aí eu tô lá em nada de achar, ou seja, a vergonha. Ai, Jesus, cada coisa feia que eu já fiz. Até que eu parei nesse posto de gasolina ali e tinha um motoqueiro. Falei, o motoqueiro é o fofoqueiro da cidade, ele sabe tudo. Falei, mano, onde é que tem uma borracharia aberta aqui, cara? Ele calibrando os pneus e eu enchendo o pneu da caminhonete também, né? Eu falei, ó, aquela rua ali assim, ó, aquela casa de esquina ali do setor sul, tem uma borracharia lá, é 24 horas, o cara mora lá, vai lá. Aí eu fui, puf, realmente tinha lá a borracharia, eu bati na porta, quem sai? Uma ovelha minha. Oi, apóstolo. Minha cara. Falei, oi, meu filho, tudo bem? Apóstolo, vim do encontro, eu estava no último encontro. Falei, que legal, e batendo um papo. E eu passando uma vergonha violenta. Nem tirou o pneu, foi lá, arrancou o treco, tal, pá, botou, conversamos e tudo. Para Deus fechar a tampa do caixão, como diz o outro, quando eu peguei o carro e fui rumo à minha casa, a Paulinha vem no banco da frente. Eu não disse que ia dar certo? Tá certo que você pode dizer assim, ela não tinha consciência do perigo que é estar aqui meia-noite, 1 da manhã, só vocês. Não importa, querido, a decisão do que eu quero é minha. As coisas não podem me engolir. Deus me diz que se eu tiver um pensamento correto, eu posso desfrutar do bom, do perfeito e do agradável que Ele tem para mim. Então, não é, amado, o que eu tenho, mas é o que eu quero ter, e eu posso alimentar minha mente com isso, e consequentemente, imediatamente minha vida mudar. Agora, preste muita atenção, querido, o que é que eu mudo com um pensamento tóxico e falando o que está na minha cabeça? Eu causo desespero quem está do meu lado, eu arrumo problema para quem está do meu lado. Querido, quando você está com a mente intoxicada, cala a boca, pelo amor de Deus. Não vai mudar nada reclamar, muito pelo contrário, vai apodrecer. Então já começa por aí, porque é um círculo vicioso. Eu penso, eu falo, e porque eu falo, eu penso. É um círculo vicioso. Temos aqui nessa igreja muitas professoras, e nós sabemos que o melhor método de aprendizado é copiar e repetir. B com A, Bá. B com E, Bé. Vamos lá de novo. B com A, Bá. O que tem com BA? Bacaxi. Não. B com A é o quê? Entendeu? É assim que vai dia após dia ensinando pela repetência. A gente aprende por repetir. Aí vem um coach que diz para você que você tem que chegar na frente de um espelho e dizer assim, eu sou vitorioso. Eu sou isso. Isso não funciona. Aí vem a Bíblia e diz para você assim, diga assim, eu sou forte. E aí? É coach ou é Bíblia? O diabo vem conversar comigo. Você não dá conta. Irmão, presta atenção. O bicho é abusado de vir conversar com você. Solta a real nele. Ele não abriu a boca para falar na sua mente? Você não vai dar conta? Faz, escuta aqui, capeta. Já que você veio para vir conversar comigo, deixa eu te dar a letra. Aprendendo umas gírias novas, irmão. Dá a letra, oh, meu Deus. Gente, eu não consigo entender que mundo que eu estou vivendo. Aqui, capeta, deixa eu te dar a letra. Você disse que eu não posso, mas deixa eu te dizer, Jesus falou para mim,
você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço. Tem algo dentro de você que é poderoso e que eu te levo a fazer. Entende isso? Então, querido, ele vem para falar contigo e você tem a escolha do que você quer, ou aceitar a conversinha dele ou aceitar a conversinha de Deus. Meu Deus, um homem veio falar: mestre, corre na minha casa, por favor, minha filha está enferma, ela está à beira da morte, Jesus, eu vou lá. E está indo, e no meio do caminho, tudo que não podia acontecer, aconteceu. Uma mulher com 12 anos que sangrava, para a história, e eu imagino aquele pai naquela agonia: meu Deus, tudo bem que Jesus está curando essa menina, essa mulher, mas minha filha está morrendo e tal e tudo, e Jesus cura aquela mulher e segue o caminho, quando de repente alguém diz assim: deixa Jesus em paz, sua filha já morreu. Diga comigo, verdade. Só que Jesus falou para ele assim: olha para mim, olha para mim, eu vou lá curá-la. Você tem uma realidade e você tem uma promessa. Hã? Desesperador, né, irmão? Mas o homem colou e Jesus foi lá. E Jesus, todo mundo que não crê aqui para fora, porque pensamentos ruins atrapalham o milagre. Pessoas que não estão, tem uma nova agora, irmão, estou bom em gíria. Pessoas que não estão na sua vibe, está entendendo? Pessoas que não estão, não, a nova é frequência. Pessoas que não estão na tua frequência. Desliga o rádio desse irmão, beleza? Tira de perto de você, crente, pelo amor de Deus. E aí Jesus botou o sem frequência para fora e chegou: Talita, menina, levanta. A que estivera morta, ressuscitou. Ele tinha um fato, uma filha doente, mas ele queria algo. Mestre, cura minha filha. Então, eu posso e devo alimentar a minha mente com o que eu quero. E com isso expulsar da minha mente o que me agonia, o que me angustia. Não é alienação, é prática de fé. O crente não é alienado, ele recebe um diagnóstico, é genuíno, é verdadeiro. Tem cura! Tem cura, crente! Tem salvação, tem milagre, tem porta aberta, tem mover. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Tem milagre ainda hoje, amado. Deus continua ouvindo oração. É fiel. Olha só os perturbadores de Jó. Eita Deus, hoje eu estou falando demais. Vamos lá. Olha os perturbadores, os amigos de Jó. Jó 20, versos 2 e 3 diz assim: visto que os meus pensamentos me impõem resposta. Olha o abusado. O cara disse: eu pensei e vou falar. Deixa eu te dizer um segredo. Pensou, cala a boca. Porque tem muitas coisas que vêm à tua mente que não são para serem ditas. Aí os caras chegam perto de Jó e dizem assim: visto que os meus pensamentos impõem resposta, eu me apresso. Olha, que abuso, rapaz. Irmão, quantos milagres estão no silêncio? Quantas destruições estão na fala? Quem aqui já foi num bairro onde só mora gente rica? Quem aqui já foi numa favela? Levanta a mão aí. Escuta, bairro de gente rica não tem barulho.
Tu já viu que toda música alta é ruim? Você nunca vai ouvir um carro. Tudo é tus, 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 tus. Você já viu? Querido, você nunca vai ouvir um carro com a música clássica alta. Porque os perturbados... Vamos continuar. Então o cara se acha, porque viu que viu Jó e ouviu Jó, ele acha que pensou alguma coisa, ele tem que ser rápido para responder. E o verso 3 ainda diz assim: eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Olha só. Seu espírito te obriga a nada, crente. Sua mente não te obriga a nada, é você que manda nela. E tem muitas coisas que é melhor você guardar para você. Principalmente opiniões acerca da vida do outro. Sim ou não? Então diga comigo, eu preciso pensar mais no que quero e menos no que tenho. Amém? Segunda e última coisa. Não apenas pare de pensar e falar mal. Comece a pensar e falar bem. Querido, não é só tirar da boca o palavrão, é botar na boca a bênção. Oh, meu Deus do céu! Algumas pessoas acham também, mais uma vez, que isso é treinamento, coach. Não é, querido. Não basta só tirar um hábito ruim, precisa ser construído um hábito novo. Não basta só de parar de ler o que não presta, tem que começar a ler o que presta. Não basta só desligar o que não presta, tem que ligar o que presta. Não basta só tirar um hábito ruim, precisa ser colocado um hábito bom. Porque, querido, o vazio chama a existência e o preenchimento. Estou filosofando hoje, irmão, estou tão empolgado. Então, escuta só. Jesus disse que quando expulsa um demônio e o demônio anda por lugares áridos, ele volta para a casa que ele habitava. Aí o demônio diz: cara, a casa está bonitinha, limpinha, mas não tem ninguém aí dentro. Eu vou pegar outros 7 piores do que eu, porque eles vão me ajudar a não sair mais dessa casa. E aí Jesus vai e fala: o estado desse com 8 demônios é pior do que quando ele tinha um só. Por quê? A casa foi adornada, limpa, mas não foi preenchida. Não basta tirar um hábito ruim, tem que construir um hábito bom. Não basta só parar de ter uma linguagem torpe. Aliás, a palavra torpe no original grego é estado de putrefação. Paulo diz: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Sabe aquilo que não constrói? Não para só de falar. Começa a falar o que é bom. Começa a ser intencional nas suas palavras, abençoar o seu levantar, abençoar os seus negócios, abençoar o seu filho, abençoar a sua saúde, falar bem de você. Eu sou saudável, eu sou uma saúde de ferro. Começa a abençoar aquilo que naturalmente você não fazia. Abençoa seu alimento, abençoa suas dispensas, abençoa seu guarda-roupa, irmã. Para de falar do vestido que falta e abençoa todos que estão ali, os 694 que você tem lá. Abençoa os sapatos, as sandálias, irmão, em nome de Jesus, irmão. Abençoa seu guarda-roupa, abençoa em nome de Jesus seu prolabore, seu contra-cheque. Comece a abençoar seu dia, dá graça pelo que você tem, pelo amor de Deus. Já parou para pensar a família que você tem, a igreja que você frequenta, os amigos que você tem, a vida que Deus te dá? Fala dela, abençoa ela. Não só para de murmurar, mas começa a glorificar, começa a abençoar o que vem às tuas mãos. Gera um novo hábito. Paulo chama, meu Deus do céu, olha que coisa linda: nisso pensai, buscai as coisas do alto, falai das coisas do alto. Paulo nos manda ter uma prática abençoadora. Orar nunca é demais. Hora para entrar no carro, hora para sair do carro, hora para deitar, hora para levantar, hora para comer, hora para conversar. Está conversando com alguém, está orando. Tem hora que quando eu estou, já disse isso domingo passado, todas as vezes que eu estou conversando com alguém, que a pessoa espera de mim alguma resposta, eu estou perguntando: Deus,
Me ajuda, Senhor, eu preciso de uma revelação, Senhor, eu preciso de uma direção disso, eu preciso, Senhor, como fazer, me mostre tudo. Querido, você pode orar em qualquer tempo, você pode adquirir esse hábito, em nome do Senhor Jesus. E deixa eu te falar, e eu vou finalizar por aqui. Já passou de hora de você entender que não existe área neutra no mundo espiritual. Diga comigo, não existe neutralidade no mundo espiritual. Você sabe que tem uma época em Brasília, igual agora está chegando o frio, tem umas doenças próprias que vêm aí. É ou não é? E quando chega a seca também, é ou não é? Aí eu vou te dizer, tu vai no médico, já tem um carimbo lá. Virose. É ou não é, irmão? Hã? Dipirona, ibuprofeno. O que mais? Paracetamol, era isso que eu estava lembrando. É mais ou menos assim, para você que está mal, né? Tá, beleza. São sintomas que são generalizados. E aí todo mundo é tratado como se tudo fosse, e daqui a pouco acontecem umas coisas aí no meio que não é nada. Hoje, na verdade, os caras não sabem o que dizer e diz que é virose, né? Não conhece sintoma. Mas deixa eu te dizer o sintoma cristão generalizado de uma doença chamada influenza de Satanás. A virose do capiroto. Pega a Bíblia, dá sono. Pega a Bíblia, aí lembra que tem que fazer um monte de coisa. Pega a Bíblia, aí a mente começa. Será que eu desliguei a torneira? Por fim das contas, você não conseguiu ler nada. Marca com ela um compromisso. Hoje, Bíblia, quando eu chegar a gente conversa. Aí fala, vamos deixar para amanhã? Sintoma. Querido, de onde você ouve falar de Jesus? Bíblia. De onde você ouviu falar de Páscoa? Bíblia. De onde você ouviu falar de Deus? Bíblia. Não tem outro livro. De onde você ouviu falar de vida eterna, salvação, milagre, perdão, cura, sinais, prodígios, maravilha? Bíblia. E o diabo tem um interesse extraordinário de te manter longe dela. E quando ele não vem direto a você, ele manda alguém. O diabo não falou com Adão, o diabo falou com Eva. Mas Eva levou o fruto para Adão. Para o diabo tanto faz quem leva, contanto que comam. Com ela ele conversou. Ele não conversou com Adão. Mas o plano dele foi. Então, às vezes, ele não vem direto, mas manda um criado. Manda um recado. Já passou de hora da sua mente imaginar e entender que tem algo espiritual todas as vezes que você pega a Bíblia. E que você precisa quebrar isso e dizer, esse é o meu momento com Deus, é o meu momento das Escrituras Sagradas e pronto, e chega e acabou. E desliga o celular, desliga o telefone, desliga tudo, querido, e vai se alimentar do que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, desperta, bota a tua mente para funcionar. Em nome de Jesus, chama à existência o que a Bíblia diz a seu respeito. Quando a tua mente estiver te destruindo, diga, Deus, o Senhor já me deu uma mente de Cristo, eu quero ela aqui. Ela já é minha, eu quero usar. Senhor, a mente de Cristo não é um eletrodoméstico que eu comprei, está lá na mesa, é meu, eu tenho, mas não uso. Senhor, a mente de Cristo é uma mente disponível para mim. Eu quero pensar como Ele quer que eu pense, eu quero falar como Ele quer que eu fale, eu quero agir como Ele quer que eu haja. Aí então, meu irmão, meu Deus, você vai começar a experimentar o bom, o agradável e o perfeito de Deus. Amém? Repita comigo. Israel não entrou na promessa porque não houve mudança de mente. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Diga, eu saí do mundo.
E o mundo precisa sair de mim. Eu preciso, fala comigo, pensar como a Bíblia manda que eu pense. E todos os dias sendo transformado pelo novo pensamento que a Bíblia botou em mim. That's it. Glória a Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus, amém? Apóstolo, na prática, como é que eu faço isso? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Deus tem pobreza para você? Então, manda para fora. Começa a pensar em prosperidade, abundância e riqueza. Deus tem doença para você? Então, começa a pensar em saúde, tudo e tal. Deus tem confusão para você? Então, começa a pensar em paz, harmonia, graça dentro de casa. Amém, querido? Deus tem falência para você? Então, começa a pensar numa empresa bem-sucedida, abundante, de excelentes negócios. Começa a ter a mente de Cristo em nome de Jesus. Amém, querido? O diabo é um inimigo? Mas quem é mais que vencedor? Eu. Diga, eu tenho um inimigo, mas o meu Senhor já o venceu por mim. E Ele diz que eu também posso vencer. Alô? Agora, irmão, não adianta esse tanto de informação, você aplaudir, aleluia, e sair ali e continuar o mesmo. Irmão, é uma luta nessa mente aqui, meu Deus do céu. Eu quando estou no trânsito que aqueles motoqueiros passam por mim, eu digo, Deus, essa praga veio do Egito, Senhor. Misericórdia. A doce amor. Eu falei, é verdade. Sai da minha frente, praga. É uma guerra, irmão, diária, para você manter sua mente saudável. É uma guerra. Sabe, de vez em quando você olha umas coisas assim, você diz assim, promove Jesus, leva para o andar de cima. Mas sou eu e não Deus. Sou eu que preciso assumir as rédeas da minha mente. Irmão, deixa eu dizer, é todo dia. É todo dia, todo instante. É um maltrato aqui, um maltrato ali. É uma pessoa angustiada, má, ruim, e que está derramando o vômito dela em você, e que você pode muito bem quebrar essa rotina maligna, iniciar algo novo. Um sorriso, querido, sorriso, ele expõe uma declaração de crença no futuro, sabia? Te dá segurança. Quantas vezes em muitos lugares eu chego, eu digo bom dia, e as pessoas estão no automático, não falam nada. Aí tem uns que eu volto e digo, bom dia. Bom dia. Quebra o protocolozinho dela, vai lá e tudo. Agora, tem dia que a gente acorda, como diz os mineiros aí, virado. Irmão, é nesse dia que você tem que ser mais praticante ainda. E dizer, olha diabo, você não vai estragar meu dia. Porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos nele. Não é o diabo quem determina a qualidade do teu dia. É o teu Deus que determina a qualidade do dia que você tem. Lembre-se, sempre será uma escolha. Amém? O que sobe à minha mente sempre será uma escolha. E eu aprendi na escola dominical, quando era menino, levado à força pela minha mãe, que isso fica registrado. Que minha mãe me levava à força e eu não queria ir. Eu desde criança ouvi na escola dominical dizer assim, você
não pode impedir que um pássaro sobrevoe sua cabeça. Mas você pode impedir que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça. Então a tia da escola dominical dizia assim: você não tem como impedir que um pensamento venha, mas você tem como impedir que o pensamento fique. Às vezes vem, enxota ele, manda embora. Como, apóstolo? Põe outro no lugar. Põe outro no lugar. Uma vez eu fui para Israel com um apóstolo que ele morria de medo de avião. E eu sentando do lado dele, ele começou numa sudorese, num desespero. Eu falei: o que é que você tem, cara? Ele: cara, eu morro de medo de avião. Eu morro de medo de avião. Eu falei: conversa, rapaz, conversa essa. E comecei a puxar assunto que não tinha nada a ver. Daqui a pouco a gente estava rindo e tudo. Eu distraí ele do foco do medo. Daqui a pouco ele estava lá curtindo a viagem junto comigo. Aí ele falou e soltou essa: Paulinho, eu estou me sentindo tão bem conversando contigo. É o que você escolhe acreditar que te mantém como você está, ou com medo ou confiante. Amém?